bora começar com a primeira escolha geral desse draft, que originalmente foi o DeAndre Ayton sendo escolhido pelo Phoenix Suns, numa das piores escolhas já feitas na história do draft. E por que eu falo isso? Porque o Ayton é um jogador ruim? Não, o Ayton não é um jogador ruim, muito pelo contrário, é um bom jogador e até tinha contexto para ele ser escolhido ali, né? O Phoenix precisava de um pivô e o Ayton era o melhor prospecto da posição e era um cara que havia jogado no Arizona, então havia contexto para ele ser a pick 1, fazia sentido. Só que quando você vê que um tal de Luka Doncic estava disponível e o Phoenix Suns, de forma deliberada, não pegou ele, não dá, cara, é surreal. Não dá para passar pano. E o mais doido é que não só o Phoenix, mas o Kings também optaram por outros nomes ao invés do Luka, que já se mostrava totalmente pronto para brigar na NBA. O Luka já era campeão e MVP da Euroliga, era campeão do Eurobasket. Cara, assim, o Luka ele chegou no draft com um dos melhores currículos que um novato já chegou num draft na história da NBA. Só que mesmo assim, os dois times não pegaram ele e o Hawks que pegou, trocou ele pro Dallas. Cara, é inacreditável, mano. É inacreditável e é óbvio que aqui nesse redraft eu vou colocar o Luka sendo a primeira escolha geral, né? A gente tá falando de um dos melhores jogadores da NBA na atualidade, de um cara que desde que chegou na liga é All-Star, é presença garantida nos times ideais da temporada, tá sempre na briga pelo MVP, inclusive temporada passada, na minha concepção, ele deveria ter sido MVP, tanto que na corrida pro MVP que eu fiz aqui no canal, o Luka terminou em primeiro, e de forma unânime. Então, é um cara que, para muitos, é o melhor jogador da liga. Eu ainda acho que é o Jokic. Eu ainda acho que o Jokic tá na frente do Luka, mas pouca coisa. Eu acho que o Luka, ele já tá num nível muito alto. Ele é uma das melhores armas ofensivas do basquete mundial. É um cara que acabou de fazer a sua primeira final na carreira, fez um playoff absurdo, e isso tudo com 25 anos. É que ele é um fenômeno. Eu sou um dos maiores fanboys do Luka Doncic vivos. Sou um dos maiores. Eu me auto-rotulo como um fanboy do Luka e sou mesmo, e vou ser sempre um fanboy. Sempre vou ser fanboy do Luka, porque o moleque é pica, é fenômeno. E aqui, nesse redraft, não tinha como ele não ser a pick 1, porque não existem argumentos para ele não ser. Na época, já era difícil argumentar contra o Luka sendo a primeira escolha geral. O único argumento, que nem era um argumento de verdade, era mais uma desculpa para ele não ser a primeira escolha, era porque ele era estrangeiro. Ah, é estrangeiro, não dá para confiar em jogador estrangeiro. Que era e segue sendo uma grande bobagem, ainda bem que isso mudou bastante aí nos últimos anos, tanto que no draft, as duas primeiras escolhas gerais foram fora fora dos Estados Unidos, né? Foram dois franceses, então é uma percepção que mudou, mas na época ainda tinha esse papo, ainda tinha cara, essa visão totalmente equivocada de que o jogador americano é mais confiável do que o europeu, do que um estrangeiro. Uma grande bobagem, muito por conta dessa ideia, Phoenix King, o próprio Hawks, perderam um cara que já é os melhores jogadores da liga, já é um dos melhores estrangeiros da história da NBA, é um cara que vai ser Hall da Fama, talvez termine a carreira até, dependendo do que ele conquistar, como um dos 10 maiores da história da NBA, porque ele tem potencial para. Então, enfim, para mim ele deveria ter sido a primeira escolha geral, não tem como me convencer do contrário, e nesse redraft ele vai pro Phoenix Suns montar um dos melhores backcourts da história da liga com o Devin Booker. A gente fala, né, que Booker e Curry já formam, né,
dos melhores backcourts ofensivos da história da NBA, Luka e Booker seria tão bom quanto, na minha concepção. Acho muito bom. Seria engraçado ver os dois juntos, vendo que hoje os dois são meio que rivais. Então, enfim. Luka é a primeira escolha geral, vai pro Phoenix Suns nesse redraft.